Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a doutrina do arrebatamento secreto, seguindo aí a sequência de temas que a gente vem tratando, que é sobre a volta de Cristo. Primeiro falamos sobre a volta de Cristo, depois falamos aí sobre os sinais da volta de Cristo, e agora eu quero tratar aqui desse assunto, porque essa é uma doutrina muito importante. A doutrina do arrebatamento secreto, ela busca explicar como será a volta de Cristo. E ela se torna muito importante porque ela é grandemente difundida, né, e aceita pelos meios evangélicos e pentecostais. Existem alguns textos na Bíblia que são utilizados para sustentar essa doutrina e nós queremos explicar um pouco sobre esses textos na Bíblia. Nós não queremos falar sobre todos, porque são muitos textos, mas eu quero aqui brevemente falar sobre o surgimento dessa doutrina. Quem começou a falar sobre isso foi um homem chamado John Darby. Ele iniciou essa pregação, segundo algumas fontes, no ano de 1827, no século XIX. E ele era um irlandês. Porém, esta doutrina ela só se tornou tão conhecida como é hoje, e tão aceita como é hoje, através de um outro homem, agora um norte-americano, chamado Cyrus Scofield. O Cyrus Scofield, em 1909, ele fez uma Bíblia comentada, a Bíblia de Scofield. E esta Bíblia ela foi publicada por uma editora chamada Dwight Moody Press. E esta editora ela distribuiu esta Bíblia pelos seminários, né, vários seminários norte-americanos, seminários de teologia, e também nas igrejas pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do mundo. E hoje nós temos quase 100% dos pentecostais que aceitam esta doutrina do arrebatamento secreto, se não 100%, né? Por isso, hoje nós temos essa grande difusão dentro do meio pentecostal desta doutrina. Por isso ela se torna tão importante, né? E é importante a gente falar sobre este assunto aqui neste vídeo. E eu não quero aqui explicar toda a doutrina, apenas basicamente ela diz que a volta de Cristo acontecerá em duas etapas. Primeiro acontece o arrebatamento secreto, ou rapto secreto, o desaparecimento, né, dos crentes de forma, né, literal, isso aconteceria, e depois de 7 anos Jesus volta em glória e majestade para fundar um reino de 1000 anos aqui nessa terra. Basicamente é isso. E alguns textos que sustentam essa doutrina estão ali em Lucas 17, do verso 34 ao 36, Mateus 24, do verso 40 e 41, também lá a profecia de Daniel, no capítulo 9, né, a profecia conhecida como profecia das 70 semanas, a última semana, né, da profecia lá, ela seria um período de 7 anos, ele é interpretado como esses 7 anos entre o rapto secreto e o retorno de Jesus em glória e majestade. De acordo com algumas fontes, também é utilizada esta passagem para sustentar a doutrina do arrebatamento secreto. E uma passagem muito importante está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 14. E eu quero ler aqui com vocês para a gente fazer aqui algumas considerações sobre esta passagem. Então vamos ver aqui. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 em diante, diz assim: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Então, começando aqui pelo verso 14, nós encontramos aqui a expressão, a frase, que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, claramente, nós temos aqui a impressão de que Jesus, ao voltar em glória e majestade, vai trazer aqueles que já foram arrebatados anteriormente. Porém, aqui não diz que Jesus trará em sua companhia os que foram arrebatados, mas sim os que dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, que inclusive no final do verso 16 diz que estes ressuscitarão primeiro. E nós vemos aqui com clareza na palavra de Deus, através de alguns versos que posso citar aqui, por exemplo, em Apocalipse 22:12 e em Daniel, capítulo 12, verso 2, que fala que somente quando Jesus voltar será dada a recompensa ou galardão. Aqueles que viveram segundo a vontade de Deus, que buscaram a graça de Deus e, consequentemente, receberam a graça de Deus, serão ressuscitados para a vida eterna, receberão o galardão da vida eterna, e os demais para a morte e vergonha eterna. Também podemos tirar do próprio texto esta seguinte interpretação: o verbo trará, o verbo derivado do verbo trazer, Deus trará, mediante Jesus, em sua companhia, aqueles que dormem. O verbo trazer aqui, que seria ago em grego, ele pode ser também traduzido como conduzir, guiar ou levar. Então, não necessariamente, Paulo estava dizendo que ao Jesus voltar, ele vai trazer junto com ele aqueles que foram anteriormente. E ainda que no verso 16, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui vem com a expressão ressuscitar. Ressuscitar é ressurgir, vir de volta à vida, tornar a viver, o que é diferente de reencarnar. A ideia de que Jesus vai trazer aqueles que estão em sua companhia, se ele já vai trazê-los, para que haverá uma ressurreição? Se eles já estão vivos no céu, se Jesus já levou a igreja para o céu e vai trazê-la de volta, para que vai haver uma ressurreição dos que morreram em Cristo? Ou Jesus vai levar somente os vivos para o céu, no arrebatamento secreto? Vejam só, se ele trouxesse almas junto com ele, ou pessoas junto com ele, teria que haver uma reencarnação e não uma ressurreição. Afinal de contas, aqui na terra vai haver vivos, justos, que Paulo se coloca entre eles. Depois que ele diz aqui: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, resumindo, este verso 14, ele poderia ter esta última frase traduzida da seguinte forma: Deus trará ao céu, em companhia de Jesus, aos que dormiram nele. Ou, como nós falamos, que o verbo ago, traduzido como trazer, trará, ele pode ser também traduzido como conduzir, guiar ou levar. Poderíamos falar essa frase: Deus levará, ou guiará, ou conduzirá ao céu, na companhia de Jesus, aos que dormiram em Jesus, aos que dormiram em Cristo, aos que morreram em Cristo. Seria esta melhor tradução para este verso. E assim a gente não teria mais a ideia de que quando Jesus voltar em glória e majestade, ele virá com aqueles que já foram anteriormente para o céu. Também nós temos aqui a passagem de Mateus capítulo 24, que diz o seguinte: Mateus 24, verso 40 e 41, esta passagem tem uma outra passagem paralela àquela que está lá em Lucas capítulo 17, que eu mencionei aqui anteriormente. E essa passagem diz, o verso 40 diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Estes versos aqui também pode estar dizendo de algo que acontece como um rapto, né? Dois estarão juntos, um vai sumir e o outro vai ficar. Nós podemos entender dessa forma. Mas se nós lermos aqui o verso 37, 37 em diante, nós vamos ver aqui o que está escrito. Veja só. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Estes versos anteriores aqui, Jesus compara a vinda dele a aquilo que aconteceu na época do dilúvio. Quantas pessoas existiam no planeta na época do dilúvio? Quantas pessoas? E quantos creram que viria um dilúvio realmente? Somente Noé e a sua família. Eles se prepararam, entraram na arca, e os outros habitantes da terra naquele momento, eles continuaram vivendo sua vida normalmente, né? Casando-se, dando-se em casamento, né? Comendo, bebendo, como sempre fizeram. E eles não perceberam nada até que o dilúvio caiu realmente. E isso também vai se repetir quando Jesus voltar. As pessoas estarão vivendo as suas vidas normalmente. E hoje, muitos creem na volta de Jesus, mas muitos também não creem. Aqueles que creem e estão se preparando, estes, quando Jesus vier, eles serão salvos. Aqueles que não se prepararam, que não creram, estarão perdidos. Bem, nós vemos então que as passagens que nós analisamos, que são usadas para sustentar a doutrina do arrebatamento secreto, na verdade, se a gente analisar elas num contexto maior, com alguns outros versos que estão antes dessas passagens ou depois das passagens, né, nós percebemos que, na verdade, as passagens não querem dizer que haverá uma vinda de Cristo em duas etapas, que a igreja de Deus será arrebatada antes da tribulação, né, para Deus evitar que os seus filhos, né, passem pela tribulação. Isso não vai acontecer. De acordo com Apocalipse capítulo 7, né, isso é necessário acontecer para que haja o selamento. Somente após esse selamento dos filhos de Deus é que, depois de outros eventos que se seguirão, né, e aí sim Jesus vai voltar em glória e majestade, assim como nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 7, em Mateus 24, verso 30, Mateus 16, verso 27, Mateus 25, verso 31, Atos 1, verso 9 ao 11, falando que Jesus virá de forma literal, visível, né? Todas essas passagens aqui nos dizem a verdade a respeito da volta de Cristo. Então, pelo objetivo que nós temos ao realizar este estudo bíblico, nós queremos conhecer a palavra de Deus, a verdade. E também, ao conhecer, precisamos buscar aceitar essa verdade, ainda que o que nós vamos vendo, vamos conhecendo, esteja diferente daquilo que a gente ouviu durante boa parte da nossa vida ou durante toda a nossa vida. Se nós encontramos algo diferente na palavra de Deus, nós precisamos ficar com aquilo que é encontrado na palavra de Deus. Então, por este vídeo, eu gostaria de apresentar de forma breve algumas evidências na Bíblia de que a doutrina do arrebatamento secreto, ela não está fundamentada completamente na Bíblia. Ela não está baseada em textos bem interpretados, vamos dizer assim. Isso eu digo com todo respeito. E estou aqui, né, aberto, claro, né, com certeza, às dúvidas, se tiver algo que vocês não concordam, né, enviem aqui no meu WhatsApp para a gente poder ir trocando essas ideias
e elaborando cada vez mais o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Bem? Então, quero convidar vocês aqui para uma breve oração, pedir a bênção de Deus por cada um de nós. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais este estudo que nós podemos realizar. E, Senhor, te pedimos que o Senhor abra o nosso coração para toda a verdade da tua palavra. Que a gente não venha nunca duvidar que a tua palavra é a verdade e é a tua vontade para as nossas vidas. Nos motive a seguir tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.